Olá! O vídeo a seguir é um capítulo do livro Graças a Deus pelo Bitcoin. Deixarei esse QR Code aqui na tela, caso você queira fazer uma doação via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Agora fique com o vídeo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as paixões da vossa antiga ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa conduta. 1 Pedro 1, do 14 ao 15. O mundo moderno é regido por paixões. O amor ao dinheiro domina a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos professos. O amor ao dinheiro motiva as pessoas a mentir, roubar, trair e abusar. As pessoas usam sua cobiça por dinheiro para justificar pecados de todos os tamanhos. Eles permitem que o ganho e a perda de dinheiro dirijam suas vidas. E a triste verdade é que o dinheiro ruim infecta a igreja da mesma forma que o dinheiro ruim infecta as pessoas. Isso não deveria ser surpresa, já que a igreja é feita de pessoas. Se as pessoas forem obcecadas por dinheiro, essa atitude se espalhará para a igreja. Como isso se desenrola em relação ao funcionamento da igreja hoje? Quando se trata de finanças, o que as igrejas estão fazendo que não deveriam? Podemos nós, como igreja, fazer alguma coisa para nos proteger contra as armadilhas que o dinheiro corrompido traz? Neste capítulo, veremos as diferentes maneiras pelas quais a igreja é afetada por sistemas financeiros ruins e o que a igreja pode fazer para combater seus efeitos. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Mateus 7, 3. As preocupações com dinheiro na igreja não são novas. Toda a igreja gostaria de mais dinheiro para fazer mais da obra de Deus, e vê a falta de dinheiro como uma grande limitação de seu ministério. O desejo de fazer a obra de Deus é bom, mas cobiçar dinheiro por esse motivo não é. Um exemplo perfeito disso é quando a Igreja Católica Romana começou a monetizar as indulgências. A indulgência é uma prática da Igreja Católica Romana para reduzir a penalidade do pecado, realizando penitência. A partir do século XII e culminando no século XVI, as indulgências podiam ser compradas por uma generosa doação. Eles assumiram a forma de letras impressas, com uma área em branco, onde o comprador poderia assinar seu nome. As indulgências começaram como um auxílio à penitência, mas terminaram como uma ferramenta de enriquecimento para toda a Igreja Católica. Este sistema foi especialmente abusado pelo Frei Johann Tetzel, a quem se atribui a concessão de indulgências não apenas para os cristãos vivos, mas também para seus parentes mortos. Quando um centavo no cofre toca, uma alma do purgatório brota, Tetzel era conhecido por dizer. O exuberante ato de ganância de Tetzel foi o ponto de ruptura para Martinho Lutero, o católico responsável por iniciar a Reforma Protestante. As igrejas, em outras palavras, não estão imunes a racionalizar o comportamento injusto para obter ganhos financeiros. Tendemos a ver esse período da história da Igreja com condescendência. Perguntamos: como alguém poderia pensar que pagar a algum padre poderia ajudá-lo a se arrepender de seus pecados? Podemos até descartar seu significado como um típico erro pré-iluminista. No entanto, essas conclusões hipócritas estão olhando além da trave aos olhos de nossas igrejas atuais. As igrejas hoje são muito diferentes do que eram naquela época. E se emprestares a quem esperas retribuição, que mérito terás nisso? Até os pecadores emprestam aos pecadores, esperando ser totalmente reembolsados. Mas ame seus inimigos, faça-lhes o bem, e empreste-lhes sem esperar obter qualquer coisa de volta. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Lucas 6, do 34 ao 35. As Escrituras às vezes podem ser difíceis de interpretar. Como resultado, são poucos os pontos onde se pode encontrar algo que se aproxime do consenso universal entre os cristãos de todos os tempos e em todos os lugares. E, no entanto, a atitude histórica em relação à dívida é uma das poucas dessas áreas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a dívida é repetidamente retratada de forma negativa. Disse que a dívida escraviza e põe em perigo. Deus afirma repetidamente nas Escrituras que deseja que seu povo trabalhe e compartilhe generosamente o fruto desse trabalho. A dívida inibe tal generosidade. A dívida declara que a pessoa não tem o que precisa,
enquanto Deus promete suprir as necessidades de seu povo. Mesmo nos poucos lugares onde Deus permite o endividamento entre o seu povo, Ele também ordena que haja limites estritos de quanto tempo tal endividamento deve durar. Talvez de maneira mais direta, Deus usou a imagem da dívida para descrever tanto as consequências do pecado, quanto a ação que Cristo empreendeu para nos salvar. Deus repetidamente se revela como aquele que liberta os cativos, como o perdoador de dívidas para que as pessoas sejam livres para realizar seus propósitos no mundo. É surpreendente, portanto, ver como tantas igrejas e cristãos ficaram confortáveis com dívidas. E embora esteja longe do cerne da questão, o sistema de moeda fiduciária descrito nos capítulos anteriores serviu apenas para exacerbar o problema. Talvez a consequência mais óbvia da moeda fiduciária do Banco Central seja que os empréstimos são abundantes. Conforme abordado no capítulo 3, o dinheiro está em constante expansão, e os bancos estão em constante busca por bons tomadores de empréstimos. Não é de surpreender que muitas igrejas estejam endividadas, geralmente por causa das hipotecas que fizeram de seus grandes e belos edifícios. A justificativa para a compra de edifícios é fácil de entender. Nós podemos fazer muito mais ministério. Podemos conseguir que mais pessoas se juntem à nossa comunidade. Podemos economizar no aluguel e construir patrimônio em vez de desperdiçar o dinheiro de Deus. Podemos salvar mais almas. Todos esses argumentos têm algum elemento de verdade para eles, mas de onde vem esse dinheiro? Normalmente, as hipotecas dos prédios da igreja são pagas com a receita futura da igreja. Assim como em qualquer outro tipo de empreendimento comercial, os bancos avaliam as receitas da igreja por meio de promessas e oferecimento de recibos como base para receber a aprovação de um empréstimo. O recebimento do empréstimo significa que os futuros fiéis estão pagando essencialmente mais tarde por um novo prédio agora. As igrejas que fazem isso estão imitando os hábitos dos governos em gastos deficitários. Enquanto pedem a Deus que perdoe sua dívida espiritual, eles assumem uma dívida financeira. O dinheiro emprestado pela igreja é como a maioria dos outros empréstimos, é criado do nada pelo banco. Conforme discutido no capítulo 4, os beneficiários óbvios do empréstimo são o banco e o mutuário. Mas o que não é óbvio é como isso dilui a poupança da comunidade. Em um sistema de reservas fracionárias, cada novo empréstimo aumenta o suprimento de dinheiro inflado, de modo que as igrejas que tomam empréstimos estão expandindo o suprimento de dinheiro e roubando o valor da comunidade. Além do roubo da comunidade, a igreja está sobrecarregando os futuros membros com dívidas. É este o caminho para a justiça? É isso que Cristo deseja para a sua igreja? Como Deus julga isso? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado se torna escravo do que empresta. Provérbios 22, 7. Ficar endividado é um risco existencial para uma igreja. A igreja se torna uma serva do banco, como afirma o versículo acima em Provérbios. Como os empréstimos estão prontamente disponíveis para as igrejas, muitos compraram ou construíram prédios que de outra forma não seriam capazes de pagar. Se um número suficiente de fiéis que pagam o dízimo sair, as igrejas podem ter grandes problemas financeiros, o que pode ser destrutivo para seu testemunho e prejudicar seu ministério. Inicialmente, isso se mostra como um déficit contábil, que exige cortes no orçamento da igreja, o que pode fazer com que mais pessoas saiam, levando a mais cortes. Este ciclo pode causar uma morte lenta e torturante para muitas igrejas. Como resultado, a pressão para muitas dessas igrejas é manter o máximo possível de fiéis que pagam o dízimo, porque perdê-los pode desencadear uma espiral descendente. Outra possibilidade é uma ênfase indevida em receitas alternativas, como alugar a igreja para outros fins, e até mesmo vender parte dos imóveis. As igrejas envolvidas em tais práticas funcionam mais como proprietários ou especuladores imobiliários, em nome dos bancos aos quais devem dívidas. Eles se concentram mais no serviço da dívida, em vez do ministério, o que é outra maneira de dizer que eles se tornam escravos de seus credores. Embora as intenções de assumir a dívida sejam para o bem, as intenções não são suficientes. A dívida abriu um caminho de práticas injustas, que pouco ou nada tem a ver com a propagação do Evangelho. Eu odeio seus festivais de lua nova e suas festas designadas. Eles se tornaram um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Isaías 1:14. Esta passagem em Isaías mostra que podemos ter ações exteriores corretas,
Mas se nossos corações não estiverem corretos, Deus não aceitará nossos sacrifícios. Quantas igrejas realmente examinaram como administraram seus recursos financeiros? Quantas igrejas são apenas clubes de campo religiosos? As mesmas pressões econômicas que levam as empresas a se endividar também se aplicam às igrejas. As igrejas competem umas com as outras pelo dízimo dos fiéis, e isso significa ter instalações e programas melhores, que custam dinheiro. Uma igreja que está gastando mais provavelmente será capaz de atrair mais membros. Em outras palavras, a ênfase em manter um grande número de fiéis que pagam o dízimo faz com que as igrejas, especialmente as grandes, sejam muito voltadas para o consumo. Isso pode ter um efeito distorcido em como a igreja mede seu sucesso, pelo tamanho da congregação e pela receita que vem com ela. O resultado é previsível. As igrejas enfatizam a satisfação dos fiéis e seus financiadores, em vez de agradar a Deus. As igrejas começam a se parecer cada vez mais com clubes de campo, em vez de comunidades voltadas para a missão. Por exemplo, as igrejas podem estabelecer um orçamento com base no que atrairá mais pessoas, em vez do que honrará a Deus. Além de seus prédios luxuosos, há móveis de alta qualidade, equipamentos de última geração, deliciosos petiscos e uma multidão de músicos. Quando adicionar fiéis é o nome do jogo, muitas igrejas medem seu sucesso apenas com base nisso. Esse desalinhamento de prioridades também leva alguns pastores a pregar de uma maneira que atraia o maior número possível de pessoas com tópicos populares, como inventários de dons espirituais. Como lidar com a solidão e técnicas de criação de filhos. Os apelos ao arrependimento do pecado são desenfatizados ou abandonados todos juntos. De certa forma, as igrejas imitam nosso sistema político, onde os políticos se concentram em obter votos, o que também exige muito dinheiro. Às vezes, a verdade e a popularidade coincidem, mas na maioria das vezes, o evangelho é contaminado ou diluído. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17. Do 14 ao 18. No jardim do Getsêmani, Jesus estava lutando com o fardo de enfrentar uma morte agonizante. No meio do pior estresse possível, Jesus orou por seus amigos e pela futura igreja. Como crentes, fomos enviados ao mundo, mas não devemos ser do mundo, ou seja, não devemos compartilhar as prioridades, métodos e objetivos do mundo. Devemos ver o mundo através dos olhos de Deus, e isso significa reconhecer que, muitas vezes, os caminhos de Deus e os caminhos do mundo não se alinham. O dinheiro é um dos meios pelos quais o mundo tenta fazer a igreja do mundo. As igrejas nos Estados Unidos recebem todos os tipos de benefícios fiscais, além de isenções das leis locais de zoneamento. As doações são dedutíveis de impostos, dando uma vantagem à receita da igreja. Existem até programas governamentais como o Paycheck Protection Program Loans, que doou 7 bilhões de dólares para organizações religiosas em 2020. Não deveríamos contar o custo desses benefícios que a igreja recebe? Qual é o preço que a igreja paga por essas disposições que o Estado outorga? O preço mais óbvio é o cumprimento e a obediência. Muitas igrejas cumprirão os mandatos do governo de forma prestativa sem pensar duas vezes por causa de sua confiança nas doações do governo. As igrejas não ousam mais criticar seus governos locais. Implicitamente, a linha entre César e Deus torna-se tênue, e a obediência a Deus se confunde com a obediência ao Estado. Em outras palavras, as igrejas tornam-se indistinguíveis de qualquer outra organização, fazendo a vontade do Estado e não fazendo a vontade de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus 19, 23. A atração da riqueza material é óbvia, enquanto os pastores proeminentes de mega-igrejas e teleevangelistas são pegos desfalcando. Jimmy Swaggart é um exemplo, desviando 158 milhões de dólares durante seu ministério. Uma rápida pesquisa online por pastor rouba da igreja revelará uma série de casos vergonhosos que variam de alguns milhares de dólares a milhões, frequentemente usados para despesas pessoais como carros de luxo. A injustiça dessas ações é óbvia,
Mas o amor ao dinheiro levou a um ataque mais indireto ao Evangelho, personificado por um movimento dentro da Igreja, popularmente conhecido como Evangelho da Prosperidade. O chamado Evangelho da Prosperidade é a teologia em que os fiéis são informados de que os benefícios neste mundo, como riqueza material e boa saúde, virão para eles se tiverem fé suficiente, demonstrada pelo apoio financeiro à Igreja. Os paroquianos são encorajados a colocar seu foco em quaisquer problemas financeiros ou problemas de saúde que estejam tendo, e a semear sua fé em serem redimidos desses problemas, fazendo uma contribuição financeira. O conselho em Lucas 6, 38, para dar e será dado, pressionado, sacudido, transbordante, é interpretado como significando riqueza material mundana, em vez de crescimento espiritual. O Evangelho da Prosperidade é particularmente atraente em um mundo obcecado por dinheiro, porque é a adoração do dinheiro vestida com a adoração de Deus. Deveria ser óbvio para qualquer crente com discernimento que isso é uma distorção da palavra. O principal problema com o Evangelho da Prosperidade é que ele tornou a fé transacional. As pessoas começaram a vender o trabalho de sua igreja usando sermões que soam mais como marketing multinível do que como compartilhar o Evangelho. Tudo para encorajar doações. As indulgências foram renomeadas nesta era moderna, exceto que desta vez elas não estão vendendo o perdão dos pecados. Eles estão vendendo riqueza material. O inverso do Evangelho da Prosperidade pode ser encontrado em lugares como a União Soviética, onde as igrejas que continuaram a funcionar foram ao extremo oposto de prometer a salvação por meio da pobreza. Aqueles com pouco para dar foram encorajados a dar tudo, prejudicando a si mesmos e suas famílias, enquanto enriqueceram igrejas corruptas. Este foi o resultado do comunismo envenenando o comportamento humano. Ambos os sistemas têm um foco indevido no dinheiro. Sociedades excessivamente materialistas enquadravam o dinheiro como um benefício da salvação. Compare isso com a Rússia comunista, onde o dinheiro era demonizado. Os pobres foram explorados com a promessa de salvação por meio de mais pobreza. Essas abordagens são dois lados da mesma moeda. A Igreja deve estar ciente e condenar tais ensinamentos perversos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, pelo desejo por ele, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. A Bíblia contém mais de 2.000 versículos sobre dinheiro. Embora o dinheiro em si nunca seja condenado, amar o dinheiro é. Podemos amar qualquer tipo de dinheiro. Mas se o sistema for montado de forma a encorajar as pessoas a sempre querer mais, obter mais, gastar mais, o amor ao dinheiro também cresce. Se o sistema for configurado para que nos sintamos com direito à riqueza, especialmente à riqueza de outra pessoa, então o dinheiro provavelmente corromperá nosso caráter. E se nosso sistema econômico permitir que algumas de nossas maiores instituições roubem sem repercussões, a moral da sociedade ao redor declinará. Sempre que estivermos jogando um jogo em que todos trapaceiam, seremos tentados a trapacear. Se as igrejas não reconhecerem a imoralidade dos sistemas monetários baseados em dívidas, elas acabarão participando deles. Não podemos nos elevar acima de algo que não nomeamos. A imoralidade da moeda fiduciária e as estruturas financeiras da dívida nem sequer são reconhecidas, muito menos seriamente consideradas ou condenadas. À medida que a obsessão e o amor pelo dinheiro não forem controlados no corpo dos crentes, a Igreja colherá uma colheita de injustiça. Como discutimos no capítulo anterior, a degradação do dinheiro e a degradação da moral estão interrelacionadas. Ao encorajar o retorno a uma base monetária sólida, a Igreja pode ajudar o mundo a superar a corrupção, para que o mundo possa ouvir a plenitude das boas novas. Vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Lucas 6, 44. Deus enviou a Igreja ao mundo para ser sal e luz. Por que ele usou essas duas metáforas? O sal era a principal forma de preservação da carne no mundo antigo. Permitiu que a carne que, de outra forma, estragaria em poucos dias, fornecesse valor nutricional às pessoas semanas ou até meses depois. Ele faz isso formando uma cobertura dura e protetora ao redor de toda a superfície da carne. O que a luz faz?
Fundamentalmente, a luz fornece informações. Ele ilumina nosso entorno e revela as coisas ao nosso redor. Pode parecer radical para uma igreja denunciar o modo como a maior parte do mundo funciona, mas foi exatamente isso que Jesus fez. A história de Jesus persiste como a narrativa mais poderosa e reconhecível em todo o mundo. Até mesmo o mundo secular é dominado pela linguagem bíblica em suas histórias, moral, leis e medidas de tempo. Se o objetivo é melhorar o fundamento moral do dinheiro, devemos olhar para Deus, por mais radical que pareça. Fé em Jesus significa seguir Jesus fielmente, e nem sempre é fácil. Tentar viver o Sermão da Montanha, por exemplo, é um trabalho árduo. Compromisso, intencionalidade e humildade são muito mais trabalhosos do que ouvir um sermão de 45 minutos uma vez por semana. O fruto do Espírito não é cultivado através de uma crença transacional. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio crescem de dentro como um discípulo de Jesus, que nos aponta para Deus por meio de sua vida imitável. A prova da salvação não está em um pedaço de papel emitido por uma autoridade central, mas em qualquer fruto que esteja presente. Ou, como Jesus disse, eles o conhecerão pelos seus frutos. E também, a árvore boa não dá frutos ruins, e a árvore ruim não dá frutos bons. A igreja tem a oportunidade e a responsabilidade de se tornar cada vez mais consciente de sua indulgência com o fruto corrosivo do dinheiro ruim. Isso exigirá humildade, arrependimento e ação justa. Devemos recuperar a superioridade moral, e não apenas o debate e a postura. A igreja deve abraçar literal, urgente e tangivelmente sua obrigação divinamente ordenada de chamar a humanidade adiante, ajudando as pessoas a articular o problema de nosso dinheiro corrupto com precisão e clareza. Quando declaramos com convicção que nosso atual sistema monetário é corrupto de uma posição de autoridade espiritual e moral, começamos a participar da aproximação das pessoas a Deus. Isso significa que os líderes das igrejas devem fugir do nível superficial e materialista de compreensão econômica que define a cultura de hoje. E fez um flagelo de cordas, e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, e derramou as moedas dos cambistas, e derrubou as suas mesas. João 2:15. Temos acesso a mais riqueza, informação e inovação do que nunca, mas o mundo continua engolfado pelo caos. Parece que a cada problema que resolvemos, novos problemas surgem para ocupar o espaço vago. O que a igreja deve fazer ao enfrentar um dever moral tão assustador? Talvez estejamos na parte da história em que Jesus entra no templo e vira as mesas dos cambistas. Hoje, isso significa sair da economia fiduciária corrupta e se preparar para o dilúvio que certamente acontecerá. O mundo não pode continuar a suportar os recorrentes colapsos econômicos introduzidos pelo sistema de moeda fiduciária baseado em dívida. Então, como podemos nos preparar para isso? Como podemos nós, a igreja, ser mais morais quando se trata de dinheiro? No próximo capítulo, apresentamos o que acreditamos ser a alternativa moral superior ao nosso sistema de moeda fiduciária baseado em dívida, o Bitcoin. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ajudar o canal, mande uma doação através desse QR Code, via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.